Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de geografia e o assunto representações, com o tema, dentro de representações, pontos de vista, ou seja, diferentes pontos de vista. E aí é um assunto que estamos retomando e avançando um pouquinho mais, porque muitas crianças ainda têm dificuldade de perceber que o mesmo objeto você pode representá-lo de maneira diferente, dependendo de como você o vê. Olha aqui, ó. Os objetos foram representados de maneiras diferentes. Já entramos em atividade aqui, né? Atividades. Veja por quê. Então aqui legenda, que é uma frase explicando a imagem, ou um pequeno texto, né? Então, o que é? A criança ajoelhada. É isso, né? A criança em pé. Tá, será que essa legenda explicaria bem? Vamos ver aqui, ó. Criança observando o mesmo objeto de duas posições diferentes. Ah, e as fotos são de 2017. Ah, então não é só ela observando. É diferente. Aqui, ó, tá de frente e no alto está na diagonal, tá vendo, ó? E aqui, agora que sim, ela está olhando o objeto de cima, tá? Como será que ela vai enxergar isso aí, né, para desenhar? Não é? As representações do mesmo objeto podem ser diferentes, pois dependem da posição da qual objeto, ó, é visto. Bom, essa daqui, só para entender, na hora que você desenhar no papel, você vai desenhar, iria desenhar um círculo, né? Que é o que está enxergando. Aqui já não seria tanto um círculo, não dá para explicar tanto, é meio que a gente está vendo aqui, mas não exatamente. Aqui a gente aqui olhando, a gente está vendo de frente. Por isso que você não vê nada dentro do copo aqui, está olhando de frente. Ela não está olhando de frente. Então já muda o desenho, tá? Para exercitar um pouco, nós temos aqui algumas imagens, então vamos lá. Agora observe as fotografias abaixo e encontre os mesmos objetos representados de maneiras diferentes. Ligue os objetos da esquerda aos da direita ou associe. Então, quem tiver com a folha vai ligar, tá? Mas quem for fazer no caderno vai colocar. Então, isso aqui que é a maçã, né? A. E o A? Qual que será a maçã desses aqui? É o 1, aí ficaria A1. É o 2, A2. É o 3, A3. É o 4, A4. Seria a resposta. E aqui, maleta, né? Ou pasta, valise, pasta, né? Maleta, pasta. Se for no caderno B com quem? Com 1. Isso aqui é a maleta, isso aqui é a pasta. Esse é esse ou esse, certo? Mas olha, aqui ó, tá olhando de cima e de frente. Aqui, de frente. Aqui, de cima e de frente. E aqui, de cima e de frente. Como você sabe que é de cima e de frente? Que a gente já está conseguindo enxergar aqui dentro, ó. Se fosse só de frente, a gente não ia conseguir enxergar isso aqui, tá? Vamos olhar aqui. E aqui, tá olhando de cima. E aqui, de cima. E aqui, de cima. E aqui, de cima. Tá bom? Vamos trabalhar com os diferentes pontos de vista e com figuras geométricas. Que é isso, professor? Figura geométrica? É círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Vamos também modelar essas figuras. Modelar, criar um molde, desenhar, tá?
Observe as fotografias abaixo e veja se você consegue identificar cada um dos objetos em diferentes pontos de vista. Então, olha aqui, ó. Aqui estão todos os objetos. Tá? Vai até aqui embaixo, né? Aqui tem um objeto nessa primeira coluna, tá vendo a do A das letras de forma maiúscula? E ele aparece novamente na segunda coluna dos números. Qual deles ele é? O copo, o A, é qual? Tá? E ele vai aparecer novamente na terceira coluna das letras minúsculas. Qual deles é o A? Qual deles é o copo? Certo? Então vamos entender aqui, ó. De frente, frente e de cima, de frente. Por que não é de frente e de cima? Porque não dá pra gente ver aqui, ó. Como que é aqui em cima? Que número que tá aqui em cima? Por exemplo, né? De frente e de cima, tá? Como que você sabe disso? Quase não tá dando para ver o vasinho aqui, ó. De frente e de cima. Como você sabe? Eu tô vendo aqui a boca do copo. Tô vendo dentro do copo um pouco. De cima. Se a imagem não estiver boa, ou não tiver visto antes o que é isso, de repente a pessoa não vai saber dizer ou vai falar errado. Ah, é uma almofada. Entendeu? Porque não dá para ver o que tem embaixo, para falar o que é, tá? E aqui, lá, ó, de cima e de frente, ou de frente e de cima, porque eu estou vendo uma parte da frente e uma parte de cima. Eu estou aqui um pouco pelo alto na frente do dado. E aqui, eu estou exatamente em cima. Ó como que vai ficar. O fundinho, né? E aqui a boca. De cima. E esse. De frente e de cima. Aí, como que você sabe que é de cima? Por exemplo, eu não estou enxergando a perninha aqui, ó. Dá nem para ver, porque ela está escondida aqui atrás, ó. Se eu estivesse de frente, eu já teria enxergado as pernas. Tá? E aqui? Ó, de frente. Ó como que fica. Tá? Legal? Bom, encontre os objetos acima, nos diferentes pontos de vista, e escreva sua identificação no local correto, no quadro abaixo. Veja no modelo como você vai preencher o quadro. O que eu acabei de falar com vocês. Só que eu não dei nome. Vocês vão fazer aqui. Então aqui está dando o exemplo desse bastão. Como que é a visão de frente. Então você volta lá, procura. Aí já está o exemplo copo, né? Ó, copo. O copo é quem? Ele é o A. E esse aqui? Que visão que é? O A é de frente, do alto e do lado, ou do alto e de frente, né? Ou só do alto? Não, professor, que lá tá só de frente. Então o copo, na versão A maiúsculo, é aqui. Tá, e aí vamos para a segunda coluna. E o 3? Tá olhando de frente por cima. Ou, como tá aqui, né, de lado por cima. Tá? E aí sobrou o Bzinho, que o copo está sendo visto por cima. Exatamente de cima para baixo. E aí vocês vão fazer com a banqueta. Banqueta é o banco, tá? Gaveteiro, que tem as gavetinhas, a flor e o dado. Legal? 3. Agora você vai desenhar. Observe os objetos abaixo.
Eles foram fotografados de duas posições diferentes. Veja os passarinhos. A primeira coluna mostra os objetos fotografados de uma posição, e a segunda mostra os mesmos objetos, mas de outra posição. Então eu atualizei aqui, ó. Veja os passarinhos para entender o ponto de vista. Olha os passarinhos aqui, ó. Aqui o passarinho está olhando como? Ó, de cima e de frente, ou de lado. Como que seria? Como se ele estivesse aqui, ó. Não dá para tirar saindo do monitor, né? Aí como que fica a visão, ó? Dá para ver uma parte de cima do objeto e da frente, ou do lado. E aqui? Aqui o passarinho está olhando exatamente em cima. E como que ele enxerga essa lixeira? Enxerga assim, ó. Se tivesse passarinho aqui, ó, bem aqui em cima. Então a primeira coluna mostra os objetos fotografados de uma posição e a segunda mostra os mesmos objetos, mas de outra posição. Então a primeira é de cima lá, ó. Esse desenho indica que a foto foi tirada do alto e de lado. Esse desenho indica que a foto foi tirada do alto, exatamente de cima para baixo, tá? Tá bom, tá? Não estou entendendo, professor, e agora? Observe. Na terceira coluna, então novamente tabela, né? Linha por coluna. Informações organizadas em linhas e colunas. Na terceira coluna, o que você vai fazer? Desenhe somente os objetos fotografados do alto. Qual desses aqui foram fotografados do alto? Aí você olha e desenha. Você acha que é esse? Então você tenta fazer esse desenho aqui. Você acha que é esse? Você vai fazer esse desenho aqui. Você vai copiar o desenho, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Copier, para entender. Copie o desenho somente dos objetos fotografados do alto, exatamente de cima para baixo, tá? Então temos aqui fotos de lixeira, fotos de cadeira, fotos de carteira. O que é essa frase aqui embaixo mesmo, gente? É a legenda. Legenda. E o que é legenda? A legenda é um texto explicativo da imagem. Então é uma frase ou um pequeno texto que ajuda a explicar a imagem. Certo? Uma aula relativamente fácil, né? É só que tem que praticar em casa para entender um pouquinho melhor, porque essa questão de ponto de vista, de repente a criança ela não usa no dia a dia. E é por isso que ela pode ter dificuldade em entender que um mesmo objeto pode ser desenhado de maneiras diferentes. Depende de como você está vendo, se é de frente, de lado, de cima, por baixo, de cima, de lado, né? Ou de cima do lado, de baixo do lado, enfim. Atrás do objeto, né? Certo, gente? Então lembre de enviar sempre uma mensagem com a data da aula e a disciplina. Depois envie foto do cabeçalho. E aí quem faz um caderno tem que estar completo o cabeçalho, tá? E aí as fotos da atividade. Lembrando sempre que possível, quem faz um caderno, a criança copiar as perguntas ou alguém copiar por elas, para ajudar a organizar. E se alguém copiar, usar de preferência caneta azul, certo? Espero que tenham gostado, nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.